Internautas, esse é o programa Momento Econômico, um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Você querendo participar, mande seu e-mail, faça seu comentário que nós responderemos a sua pergunta e ou dúvida. Qualquer e-mail você pode mandar para comunicacão@anefac.com.br. A hora e a vez do middle market. Empresas brasileiras enfrentam o desafio de lidar com a progressiva complexidade do mundo dos negócios. O grande aumento da concorrência em todos os tipos de mercado é uma das características básicas do mundo cada vez mais globalizado. Assim, as empresas precisam cada vez mais encontrar fórmulas para aumentar sua produtividade e lucratividade. O Brasil não foge à regra. Quem conversa com a gente sobre todos esses assuntos é Paulo Tufani, ele que é sócio-diretor da divisão de auditoria da BDO. Paulo, tudo bem? Tudo bom. Como vai você, Roberto? É um prazer estar aqui com vocês. Paulo, antes de falar de middle market, empresa média, pequena, você é responsável pela área de auditoria da BDO. Como é a auditoria hoje? Eu já fui auditor lá no passado. A auditoria hoje está muito mais normatizada, principalmente por conta das alterações que tiveram na parte de contabilidade, com as normas internacionais aí de contabilidade que foram implementadas no Brasil, as IFRS. Isso trouxe aí uma regulada maior nos processos, porque as normas de auditoria em si elas vão sendo ajustadas ao longo do tempo, mas elas não sofrem grandes mudanças. Os objetivos acabam sendo sempre os mesmos, as formas o que se busca é sempre a mesma coisa, mas só que as ferramentas e tudo mais de acordo com o mundo atual que você tem que se adaptando e ajustando. A norma de auditoria, ela mais ou menos ela é muito estável, mas as normas contábeis que foram sendo alteradas exigem que o auditor tenha muito mais recursos para poder estar fazendo o acompanhamento. Nós vivemos nos últimos tempos aí uma avalanche de problemas de corrupção no Brasil, aí, né? Petrolão e tantas outras. Eu tenho para mim que se nós tivéssemos um pouco mais de auditoria no Brasil, isso seria um pouco mitigado. Proporcionalmente, você tem alguma referência de quanto temos de auditoria no Brasil comparado aos países desenvolvidos? Não, uma estatística nesse aspecto não, mas o que a gente sabe é que os países onde a auditoria é mais desenvolvida, onde culturalmente é uma coisa que se aplica, o nível de corrupção é muito menor. Isto são dados estatísticos que existem já de longa data. Quanto mais auditorias são feitas, esses países têm um resultado melhor com menos problemas de corrupção. Paulo, cada vez mais a gente percebe no Brasil que as relações entre uma empresa e as outras empresas se dinamizam. Hoje você tem parcerias até de segmentos de concorrentes no mercado. Há pouco tempo a gente poderia dizer, puxa, a competitividade está cada vez mais forte na economia, nas empresas, mas será que esse termo competitividade não deveria ser substituído por complexidade cada vez maior? Eu acredito, dentro do que você está falando, de terem até concorrentes que atuam conjuntamente, até porque, dada a diversidade que existe, nem todos têm talvez as mesmas especialidades ou têm o mesmo resultado, os melhores profissionais em todas as áreas. Então, muitas vezes, existem aí uma espécie de consórcios ou atuações conjuntas que permitem traduzir um melhor resultado para as empresas, para quem está contratando algum serviço. No caso da auditoria, como a responsabilidade é individual, isto no Brasil é um elemento que não existe. Existe em outros países, sim, a possibilidade de auditores atuarem em conjunto e serem os dois responsáveis. No Brasil, nós não temos esses procedimentos, não temos essas regras. Nós podemos dizer que os países desenvolvidos, hoje as empresas grandes,
é que elas tiveram oportunidade quando pequenas, quando criadas, quando estiveram no middle market, no intermediário, elas sempre foram, de alguma forma, incentivadas a crescer. Você sente isso no Brasil? Como é que você vê o middle market no Brasil de empresas? E se puder comentar o que é o middle market. O middle market é uma figura mais retórica até do que na prática. O que representa o middle market? Muitas vezes vai depender do tipo de governança que a empresa tem. Ela pode ser uma empresa com muitos funcionários, só com uma governança ainda muito incipiente, e ela tem uma característica de middle market. Muitas vezes vão considerar middle market em termos de faturamento, qual é o faturamento da empresa. Então, a régua para se cortar isto seria o faturamento. A nossa avaliação é que o middle market é aquela empresa que ainda está sendo conduzida pelo seu fundador ou seus sucessores. Aquela empresa que ainda tem o dono que ainda atua mais próximo do negócio. Então, isto para nós é o que caracteriza mais o middle market, quando tem ainda o poder decisório na mão da família ou do dono. Isso é o que a gente entende como sendo o middle market ainda. E no caso do Brasil, Paulo, você mesmo comentou que a maioria são empresas que estão na mão da família, né? Ou do criador. Qual a dificuldade que você sente como consultor, como auditor, para que essas empresas evoluam? Os próprios familiares, a própria família acaba restringindo esse progresso, essa governança? Hoje em dia, já o empreendedor ele já está mais consciente de que ele precisa ter uma governança dentro da empresa. E isto mesmo nessas empresas que têm a característica ainda da condução ou poder na mão do fundador ou da família, eles já estão colocando executivos para estar dando suporte a isso, para estar dando a possibilidade desse desenvolvimento, dessa melhoria na governança, e que a governança corporativa que é necessária para as empresas, ao passo que elas vão crescendo e se desenvolvendo, isso vai sendo cobrado e exigido delas, o próprio mercado exige isso, principalmente quanto à transparência de informações. Então, daí que as empresas hoje já estão mais conscientes disso, uma grande parte, mas ainda existe um mercado muito grande que ainda acham que do meu jeito que dá certo e não de acordo com o que é o lugar comum que todo mundo pratica, que são boas práticas. E isso gera uma boa governança e traduz em melhores resultados. E, Paulo, recentemente, eu digo de 6, 7 anos para cá, nós, Brasil, assumimos o IFRS, né? Então foi uma mudança contábil grande no Brasil e agora nós estamos em consonância com o que acontece na Europa, principalmente. Os Estados Unidos ainda não implantaram o IFRS, mas estão, digamos, próximos, né? Estão tentando convergir. No Brasil, as grandes empresas implantaram, mas como está isso para pequenas e médias empresas? Para pequenas e médias empresas, a nível mundial, existem pronunciamentos específicos que cuidam do assunto, que na prática, vamos falar, para as grandes empresas existem N regras, N pronunciamentos detalhando o como fazer. E para as pequenas existe um geral, que é um pouquinho, vamos falar, uma sumarização de todos os outros, porque o nível e profundidade com que isto está sendo visto e aplicado nas pequenas e médias ainda é um pouco mais superficial. Diríamos que assim, é uma fase preparatória que as empresas pequenas e médias têm para, a hora que elas tiverem seu crescimento, seu desenvolvimento, elas já estão familiarizadas com todos esses requerimentos e vão, à medida em que as suas operações forem ficando mais complexas, podendo já ir trabalhar detalhadamente, de forma isolada, cada uma dessas regras. No Brasil, quando você fala do middle market, quando você fala de pequenas e médias, poucas são auditadas. Como é que você vê essa perspectiva daqui para frente? A tendência é cada vez mais elas se preocuparem com a auditoria, que é importante. No Brasil, a gente, por legislação, existe algumas réguas de corte para determinar o que é grande porte e não grande porte, porque aí se enquadrariam as pequenas e médias.
A legislação fala ainda em 300 milhões de faturamento e 240 milhões de ativos. Então, esse é um número base que o fisco entende que essas empresas, a partir destes números, elas são obrigadas a serem auditadas. Então, isto que foi implantado em 2007, com a legislação de 2007, isso já trouxe um desenvolvimento muito maior e um aumento maior de empresas sendo auditadas. Mas, de uma forma geral, até por questões do mercado, empresas mesmo abaixo dessa régua já buscam os trabalhos de auditoria, muitas delas buscam, até porque na hora que você recorre a um financiamento, uma necessidade de uma captação, o próprio banco, o sistema, exige que me dá uma credibilidade às informações que você está me prestando. Então, isto acaba provocando com que muitas empresas busquem os trabalhos de auditoria. Não quer dizer que elas estejam prontas, mas elas acabam buscando. E tem um outro aspecto também, né? O mundo do negócio, dos negócios, é dinâmico, acelerado hoje, né? É comum você ter empresas aí pequenas e médias que, num determinado momento, alguém vem que quer comprar, quer negociar, quer ampliar. Você precisa de empréstimo para ampliar. E aí, claramente, aparece que, poxa, mas você não tem auditoria, você não tem seus números balizados. E é isso que muitas vezes dificulta você fazer um negócio. Com certeza. Recebemos muitas demandas de empresas nessa situação, principalmente no período aí dos últimos 5, 6 anos. Nesse período agora recente, em função da situação econômica, reduziu um pouco, mas muito investidor estrangeiro querendo entrar no Brasil e se deparava com essa limitação, porque isso acaba sendo uma limitação. Como para acessarem até linhas de crédito, isso também representa uma limitação, neste momento talvez seja até pior, porque o investidor, pela governança dele, não vai aceitar que a empresa não tenha uma auditoria, não seja feito um trabalho, ou quando ele contrata algum trabalho para ser feito nesse tipo de empresa, ele se assusta, muitas vezes, com as práticas que existem dentro dessa empresa e acaba restringindo, limitando e, muitas vezes, não fazendo negócio. Paulo, você poderia listar quais são os benefícios para a pequena e média empresa com uma auditoria, que faça auditoria? Com certeza, está muito ligado a isso que a gente está falando, é eles poderem acessar créditos, principalmente linhas que são incentivadas, principalmente geradas pelos bancos oficiais, que eles podem ter benefícios, mas para isso são requeridos os trabalhos de auditoria para dar a credibilidade aos seus números. E também oportunidades de negociação, de fazer joint ventures ou fazer a venda da própria empresa para investidores que tenham interesse em estar aportando no Brasil. Então, estas empresas, nesse aspecto, eu diria que é mandatório quem tem uma visão um pouco maior sobre esses negócios, de que amanhã ele pode estar vendendo a empresa dele, ou o desenvolvimento da empresa dele, o crescimento da empresa dele, pode estagnar num momento em que ele precisa de um recurso e ele não está com a casa arrumada. E aí isso vai restringir. Por outro lado, também, o fato de ter uma auditoria, e principalmente quando você tem os casos de empresas familiares, isso propicia a todos ter uma informação transparente e com credibilidade, que no passado tinham práticas não muito adequadas e as auditorias acabam eliminando isto e tendo uma transparência maior, dando conforto aos seus investidores. Paulo, eu preciso pedir licença a você, aos internautas. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Internautas, retornamos, programa Momento Econômico, hoje conversando com o Paulo Tufani, ele que é sócio-diretor da divisão de auditoria da BDO.
falando sobre auditoria, falando de pequenas e médias empresas, o middle market, nesse momento importante de que nós precisamos crescer, o Brasil precisa crescer. Paulo, tem algumas questões de internautas, eu posso fazê-las? Então tem uma questão da Amanda. Eu tenho uma empresa de médio porte. Quais os benefícios em ter uma auditoria externa? Você já comentou, mas se puder reprisar. Como nós comentamos, eu diria que você tem uma transparência maior nas suas informações e uma confiabilidade. Isto te propicia, tendo auditoria, você se candidatar a ser um captador de recursos aí, até tentando linhas com taxas e mais benéficas para o negócio, e também impossíveis transações aí de aquisições ou incorporações que possam ocorrer, que possam ser do interesse do investidor. Além do que, para a economia, tende a dar uma estabilidade maior, porque vai verificar que as empresas têm uma saúde melhor e que a continuidade destas operações vão se perpetuar. A empresa média e pequena que não tem auditoria, quem está perguntando é a Karina. Digamos que ela resolve contratar uma auditoria. Isso, de certa forma, é uma quebra de paradigma, é o que ela está perguntando. Para a empresa internamente, com certeza. Porque muitas vezes, e a gente passa por isso de forma recorrente até, as empresas que nunca foram auditadas, as pessoas ficam surpresas ou até meio, às vezes incomodadas, porque o auditor costuma verificar as coisas e pede para mostrar. As pessoas falam, mas eu estou te falando que é assim. Eu falo, então, isso não é suficiente, você precisa me comprovar essas coisas. Então, as pessoas começam a ser questionadas do que elas fazem. E isto tende a trazer um benefício para a empresa. Por quê? Porque o que é feito vai começar a estar sendo checado, vai estar sendo conferido, vai estar sendo avaliado. E, muitas vezes, quando tem procedimentos que não são tão adequados, a gente sugere melhorias nisso e que isso promove um crescimento da empresa nas suas normas e seus controles, trazendo um resultado melhor para as suas demonstrações financeiras. Paulo, você já respondeu sobre padrões internacionais, a convergência, mas a Juliana ela faz uma pergunta um pouquinho mais específica, né? De que forma funciona nas PMEs, nas pequenas e médias empresas, a convergência aos padrões internacionais, usando então a experiência que você tem? A convergência nas empresas menores, diria que normalmente ela é mais simples, porque as empresas PME muitas vezes têm uma baixa complexidade de operações. Então, os impactos num primeiro momento são menores do que empresas com uma diversidade de operações complexas. Então, são pequenos ajustes que são feitos e que se implantam isso para que se torne de forma recorrente, sendo praticado e trazendo uma melhor apresentação e uma uniformidade na forma de apresentação das informações da empresa. Aqui o Prado está perguntando se no processo de implantação de uma auditoria, contratação de uma auditoria, né, se há necessidade de mudança de estrutura ou algo desse tipo. Para contratar a auditoria, não, mas a auditoria pode verificar que existem situações de controles internos na empresa que careçam de melhorias ou alterações. Muitas vezes uma empresa, por questões econômicas, até concentra numa única pessoa diversas atividades que, na hora que você vai fazer uma avaliação, elas são conflitantes, elas podem gerar riscos. Então, nesse aspecto, podem ter que ser necessário mudanças ao que a empresa vinha praticando até então, até gerando custos adicionais, mas trazendo como resultado uma governança mais adequada. Nós tivemos aí nos últimos 15 anos, 10 anos, algumas crises importantes, né, quando você fala de empresa. Você teve a crise do subprime, né, 2007, com a quebra de muitas empresas, o caso Enron 2002, acho que foi isso, aqui no Brasil, Parmalat, entre outros, né?
Isso fez com que houvesse mudança importante na forma de auditar as empresas nesses últimos 10, 15 anos? Eu diria que as exigências na profissão passaram a ser maiores. Principalmente o grande efeito por conta desses eventos ocorreu principalmente nos Estados Unidos, onde eles criaram regras que restringiram mais e exigiram mais comprometimento das gestões das empresas. Então, na parte de controles internos, ocorreu aí mudanças significativas nesses últimos 15 anos e com o conceito da aplicação de governança corporativa sendo muito mais evoluído em consequência disso. Então, hoje, a gente vê empresas que têm estruturas de controle e governança muito mais desenvolvidas do que antes, para propiciar uma segurança maior das suas informações, para minimizar possibilidades de erros, fraudes e outras coisas. Uma parte das empresas que estão com graves problemas de corrupção, todas elas tinham excelentes procedimentos internos ou bons procedimentos internos, boas auditorias, mesmo assim aconteceram esses desvios. O que é o algo mais que está faltando? E nós temos aí um problema da ordem cultural, talvez, e de as pessoas serem mais éticas no que fazem. Porque não contra a falta de ética das pessoas, não vai existir controle ou governança. Você tem que avaliar muito os profissionais que você coloca na operação de uma empresa, com o poder de gestão. E grande parte disso, a gente vê que ocorreram essas situações, principalmente envolvendo empresas públicas, onde muitas vezes os critérios de alocação de profissionais não respeitam critérios técnicos. Então, nesse aspecto, a gente começa a ter vulnerabilidades, começamos a assumir riscos, e isso pode trazer consequências graves. Não quer dizer que todos que trabalham desta forma sejam pessoas que não são adequadas, mas corremos os riscos. Uhum. Perfeito. No caso das pequenas e médias empresas, que providências ou quais os desafios que ela enfrenta assim que ela resolve, não, agora quero minha auditoria? Quais são os primeiros desafios que ela enfrenta? Então, como nós falamos, é a quebra dos paradigmas, porque aquilo que era feito num sistema de confiança passa a ser num sistema de controles. E controles normalmente significa que alguém faz, alguém confere, alguém valida, alguém aprova. Então, existe toda uma sequência que muda aquilo que antigamente você tinha um funcionário de confiança que te entregava na mão uma conta, você fazia o cheque e pagava. Então, hoje em dia, não é assim que tem que funcionar. A empresa tem que ser acima. As empresas que trabalham no sistema de confiança, elas têm vulnerabilidades muito grandes nos seus controles. Então, ela tem que ter os controles. E o grande impacto é as pessoas. Como? Eu sempre fiz desse jeito, agora estão desconfiando de mim? Não, de forma alguma. Governança, controle. Isso que tem que valer. Porque, independente da pessoa, a empresa tem que operar. É isto que ajuda a perpetuar a operação. Hoje em dia, eu fico até imaginando a dificuldade, né? Porque tudo na empresa está digitalizado, está no sistema. No que a auditoria precisou se aprimorar para fazer auditoria nessa situação? Porque mudou muito. Então, como eu comentei anteriormente, as normas de auditoria não sofreram grandes transformações, mas as ferramentas que nós temos que usar em função do desenvolvimento que ocorreu são outras. Então, na parte de tecnologia, a gente tem que aplicar muitas ferramentas, temos que ter profissionais com grande conhecimento na área de tecnologia da informação, que, como você disse, o documento físico está sumindo. Cada dia menos papel existe. Então, o que a gente precisa ter é a confiança de que os processos internos da empresa, via os seus sistemas, sejam confiáveis.
Então, nossas equipes de tecnologia da informação são obrigadas a trabalhar e a validar isso daí e ver o nível de controle que as empresas estabelecem para esses seus processos. Seguindo na linha do que você está comentando, os auditores hoje, com certeza, não só precisam ter a noção da contabilidade, conhecer a contabilidade, mas uma parte de tecnologia todos têm que ter. Tem que ter, porque as nossas ferramentas hoje em dia são via sistema, nós temos que utilizar isso, nós fazemos muito investimento no treinamento dos nossos profissionais para gradativamente adquirirem conhecimentos na parte de tecnologia, além de termos especialistas que atuam aí com um grau de profundidade muito maior, principalmente porque o nosso relacionamento nas empresas é com o pessoal da área de tecnologia que tem um perfil bem mais técnico e a gente precisa ter esses especialistas. E, Paulo, a sua percepção hoje em dia com relação, e você citou várias vezes a importância da transparência, como é que você tem percebido nas pequenas e médias empresas essa questão da transparência? Eu diria que ainda existe uma resistência muito grande de por que eu vou apresentar os meus resultados para o meu concorrente se beneficiar e com isso eu poder perder. Não, a tendência é que nos países desenvolvidos a gente vê que essa transparência existe e que o mercado no todo acaba tendo seus ganhos. Por quê? Todos são obrigados a serem mais eficientes, mais competentes e trazerem de alguma forma um benefício para a sociedade no geral e até para o consumo, traduzindo talvez com preços menores porque conseguem praticar custos menores. Então, a hora que você divide a informação, que você deixa ela aberta, permite cada um, dentro da sua competência, tentar produzir um serviço ou um produto a um custo menor, trazendo um resultado maior para a sua empresa. A BDO está completando 15 anos de existência. Qual foi a grande mudança em termos de auditoria desses 15 anos? A implantação das ferramentas de tecnologia, sem dúvida, o que acaba impactando também nas estruturas de treinamento dos nossos profissionais, se bem que os jovens de hoje em dia já vêm com uma carga maior de conhecimento e tecnologia, porque desde pequeno todo mundo já está trabalhando com o seu computador, com o seu smartphone, então eles já assimilam com maior facilidade isso, mas foram mudanças significativas que ocorreram no mercado nesse período aí, principalmente na parte de tecnologia. Paulo, nós estamos terminando o programa, eu pediria para que você fizesse as considerações finais. Eu diria que as pequenas e médias empresas devem se preocupar muito com a parte da credibilidade das suas informações, suas estruturas de controle e começar a ter uma governança efetiva. Isso só vai trazer benefícios a ela e a todos que estão à volta dela ou que dependem dela. Isso traz para o país um desenvolvimento, um crescimento e uma credibilidade muito maior. Paulo Tufani, ele é sócio-diretor da divisão de auditoria da BDO. Em nome da ANEFAC, muito obrigado, os seus esclarecimentos foram importantes e vai ficar registrado aí esse programa no site para consulta. A ANEFAC realiza uma série de eventos, consulte a nossa agenda no site www.anefac.com.br. Até a próxima semana, um abraço.